Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez para um encontro Amortecer, um programa de apoio, cuidado e orientação ao cuidador familiar. Hoje contamos com a presença da doutora Cristiana Savoy e eu quero já agradecê-la imensamente, Cris, por aceitar o convite, por trazer aqui a sua participação tão valiosa. Vou passar a palavra para a Cristiana se apresentar. Obrigada, Vi, pelo convite, pela oportunidade de participar do projeto Amortecer, que é um projeto que nasce de um desejo muito genuíno seu. Então, isso me traz felicidade e me faz querer participar junto com você. Como você falou, meu nome é Cristiana Savoy, eu sou médica de formação, trabalhei muitos anos como clínica e atuo como paliativista há 15 anos. Em resumo, esse é o meu lugar de fala aqui nessa conversa. É isso mesmo. E já que você trouxe a expressão paliativista, eu entendo que esse é um bom começo. Vamos esclarecer, não só, né, para os cuidadores familiares, mas para todas as pessoas que vão acessar, vão nos escutar, o que são os cuidados paliativos. Ótimo ponto de partida. A gente tem que começar do começo, né? Então, eu brinco que vai chegar um dia que a gente não vai precisar explicar o que é cuidado paliativo. Eu espero que eu esteja viva para viver esse dia. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa falar e muito, Vi, com propriedade do que são os cuidados paliativos, até porque é um tema que é cercado de muitos mitos, Isso. e muitas concepções errôneas a respeito. Então, em resumo, o cuidado paliativo é uma abordagem dentro da assistência à saúde que se preocupa em aliviar o sofrimento humano. É isso que o paliativista faz. Então, um paliativista é um profissional de saúde, não necessariamente um médico, né? Nós temos várias categorias profissionais, a gente sempre trabalha em equipe multiprofissional e cada profissional tem uma formação específica para ser expert em cuidar de pessoas que sofrem diante de um adoecimento que vai ameaçar a vida delas. Então, o cuidado paliativo, ele vai focar em todas as esferas desse sofrimento, a esfera do corpo, a esfera da alma, a esfera espiritual, social. A gente vai estar sempre focado também no familiar, então a família, ela vai fazer sempre parte do nosso foco de cuidado. Então, a gente não tem como dissociar, né? O processo de adoecimento, ele vai abrangendo não só o ente adoecido, mas aquele entorno que está junto no processo. Isso. Então, em linhas gerais, é isso que é cuidado paliativo, e o paliativista é aquele profissional especializado em cuidados paliativos. Excelente. Aproveitando que você trouxe alguns dos medos, equívocos a respeito dos cuidados paliativos, que foi, né, muito associado àquela condição de que é uma doença necessariamente incurável, que só acontece na fase final de vida, quando não se tem nada o que fazer. Todas essas informações equivocadas. Acho que vale a pena você trazer também um esclarecimento para isso. Quando os cuidados paliativos nasceram, eles nasceram mais ou menos na década de 60. E eles nasceram nesse cenário de fim de vida, de pessoas que estavam gravemente adoecidas e muito próximas da finitude, do final da morte, realmente, e num contexto de oncologia. Então, pacientes que tinham câncer e que estavam em fases terminais da sua doença. Então, nasce a ideia, que naquela época era uma filosofia chamada hospice, que depois, na década de 70, ganhou o termo cuidado paliativo. Então, ela nasceu com esse histórico. E hoje, muitos anos depois, a gente já está num outro âmbito. O cuidado paliativo hoje ele tem uma abrangência infinitamente maior do que apenas esse finalzinho da vida. Então, nós continuamos sendo pessoas especializadas em cuidar de pessoas adoecidas e em fim de vida, mas nós vamos cuidar de toda essa trajetória e não só no momento da finitude. Então, o cuidado paliativo hoje, quanto mais cedo a gente puder entrar e poder cuidar do paciente, melhor vai ser, porque a gente vai ter ali um tempo muito mais longo em que nós vamos poder aproveitar para otimizar o cuidado e minimizar o sofrimento. Então, por que não começar
cedo, né? Precocemente, idealmente no diagnóstico, assim que a gente tem o diagnóstico de uma doença que vai me trazer um impacto na qualidade de vida, que vai de alguma forma ameaçar a continuidade dessa vida, seja ela câncer, seja ela insuficiência cardíaca, demência, um enfisema pulmonar, e aí não importa, a gente pode ter qualquer tipo de diagnóstico para se beneficiar de um cuidado paliativo. Então, É, não necessariamente essa história de aquele que está desenganado, aquele para quem não tem nada para fazer, ou chegou o cuidado paliativo, ai meu Deus, que tristeza. Então, essas ideias, elas ainda estão muito arraigadas num imaginário coletivo das pessoas, e a gente ainda precisa fazer esse esforço para ir quebrando devagarzinho esses paradigmas e construindo uma visão mais realística e mais correta do que é o cuidado paliativo. excelente, muito bom. E aí, caminhando para um contexto muito real e atual, onde nós temos que as famílias brasileiras, a grande maioria hoje, já vive uma condição em que tem um dos membros necessitando de um cuidado específico, às vezes um cuidado prolongado, e aí a gente vê a dinâmica familiar alterada por esse adoecimento ou por esse evento. Pode ser, né, um Uhum, acidente, pode ser, enfim. E aí nós temos então o contexto de um dos membros da família se tornar o cuidador principal deste outro membro que está adoecido, desta outra pessoa. E a gente começa a perceber que, além de alterar as relações, as questões emocionais, nós temos o próprio adoecimento do cuidador, da cuidadora familiar. Gostaria que você uhum, trouxesse para a gente um pouco da sua visão como médica. O que que acontece? Qual que é o impacto da sobrecarga do cuidador familiar na relação de cuidado, na assistência ao paciente, na experiência do cuidado? uhum. Esse ponto, ele é um ponto crucial, né, Vivi? A gente observa na prática que muitas vezes os cuidadores, e em geral tem um ou dois, né, sempre tem aquela dinâmica em que alguém assume esse papel, né? Na minha vivência, isso em geral vai acontecer principalmente com as mulheres. Acho que existe um contexto cultural, histórico, né, da nossa sociedade que vê a mulher com essa prerrogativa, como se fosse Uhum. papel e dever da mulher cuidar. Então é muito comum filhas cuidando, esposas cuidando, ex-esposas cuidando, né? Uhum. Então, a gente vê isso, é um evento, inclusive, curioso, que às vezes já está rompida aquela relação, né? Já não se tão, não estão casados mais, já houve uma separação. O homem da relação adoece e a mulher volta para cuidar desse homem. Então, tem muito esse perfil, isso me chama muito a atenção, né? Essa questão do feminino e do lugar da mulher na nossa sociedade assumindo esse papel. Sim. E existe essa sobrecarga que não é uma sobrecarga apenas física, existe uma sobrecarga física que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, né? Muitas vezes pessoas que têm problemas de coluna, que não têm dificuldade de segurar, de fazer a transição de postura, de levar para o banho, de posicionar numa cadeira. E às vezes a pessoa passa por cima dela mesma, porque ela se vê naquela obrigação do cuidado, então existe uma sobrecarga física, de sono, de privação de sono e de várias outras questões, a pessoa que abre mão, às vezes, até da sua própria necessidade básica de comer, de hidratar, enfim. Então, quer dizer, tem um peso muito grande físico, mas um peso talvez ainda maior, se é que a gente pode hierarquizar esses pesos, que é a questão emocional, né? Que é o que é a real responsabilidade de um cuidado, né? O que que passa na cabeça desse cuidador, e aí a gente sabe que os sentimentos são os mais variados possíveis, né? Então a gente tem aquela pessoa que cuida por um senso de dever, né? Por uma gratidão a um pai, a um filho, ou enfim, quem seja a pessoa. Então existe o amor, existe aquele doar-se genuíno, então a gente vê muito isso, o que não deixa de ter a sua carga, não deixa de ter o seu custo. Exato. A gente vê pessoas que às vezes
vão cuidar por um senso de mera obrigação, né? Não tem mais ninguém e sou eu que tenho que fazer, né? Então, quer dizer, sobrou para mim e eu vou fazer. Uhum. Existem pessoas que fazem e que têm resgatados ali sentimentos, às vezes complexos, né, de culpa, de que não foi um bom filho ou marido ou o que seja, e aí, de alguma maneira, tenta compensar isso com aquele cuidado ali num momento de finitude ou num momento de adoecimento grave. Então, eu acho que tem também essa. É um perfil que a gente observa também frequente, né? Essa coisa de ter uma culpa, de ter uma sensação de um arrependimento ou de estar resgatando alguma coisa que ficou para trás. E aí vem os sofrimentos todos, né? Os sofrimentos de ver alguém é, com quem você tem uma relação de uma vida inteira e que está agora numa condição limitada, numa condição de dependência, numa condição de perda de papéis que ela representava, né, num passado. Exato. Então, esse desconstruir é aquela história do luto, né? E vão sendo lutos acumulados. Porque a Sobreposto, gente. né? Exato. Então, às vezes, quando a gente fala do luto, né? Às vezes vem aquela ideia só do luto da morte, da perda física ali. E a gente sabe que no processo vão sendo inúmeros, é um castelinho de lutos, né? Que a gente vai fazendo e que a pessoa vai precisando passar e, de alguma forma, elaborar ou não, né? Então, essas questões emocionais, eu acho que é difícil até para a gente que é profissional dimensionar. Eu costumo pensar sempre assim, a gente conhece parte da história, por mais que a gente se envolva e se dedique, inclusive, a conhecer a biografia das pessoas, a participar desse mundo biopsicossocial e espiritual, existe sempre aquilo que é não dito, aquilo que não é da nossa alçada e que a gente nunca vai alcançar, né? Então a gente precisa também ter esse entendimento até de humildade, né? Quer dizer, a gente vai saber só uma parte da história. É. Então, acho que é importante também, né, no âmbito do profissional de saúde, evitar os julgamentos, né? Às vezes o familiar tem uma postura que a gente da equipe não necessariamente consegue compreender porque a gente está vendo só um extratozinho daquela história, né? E a gente não tem elementos suficientes para dizer o que aconteceu para trás, e, enfim, a história daquela relação. Então, eu acho que tudo é ter sempre o cuidado, o zelo, em atuar dentro do que é o objetivo do plano, daquela assistência, e sempre lembrar que essas pessoas que estão cuidando, elas também merecem o nosso cuidado. Uhum. Elas precisam ser esclarecidas. Então, uma coisa que eu vejo que gera muita dor emocional são as perguntas não feitas, são as dúvidas que não são esclarecidas. Então, muitas vezes, a gente vive situações em que a pessoa está ali num drama interno, mas ela não compartilha, ou ela não diz: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo com meu pai. Ou ninguém me falou que a situação era essa ou aquela ou eu não sei exatamente o que que vocês estão tratando. Perguntas assim muito diretas e Uhum. que às vezes a pessoa não se sente no direito ou com a liberdade de fazer e aquilo vai gerando para ela um monte de fantasias, de preocupações que às vezes são pertinentes e às vezes não, porque às vezes ela está construindo ali um processo que se ela tivesse aquela dúvida esclarecida, poderia ser reduzido muitas vezes. Então, eu acho que a questão de ter o olhar para o familiar, tentando captar a sua perspectiva e se abrir para ser um ponto de alento para eles é algo importante, para estar no nosso radar, né, no radar do profissional, Uhum. porque são muitas as dores das pessoas que cuidam, né? Então, eu vejo uma angústia frequente também, principalmente no hospital, que é quando a gente está ali com pessoas realmente muito próximas do fim de vida, na maior parte das vezes, eu percebo uma preocupação muito grande, uma pergunta que fica muitas vezes geradora de sofrimento, que é assim: será que eu fiz tudo que eu podia fazer?
Será que eu não deixei de olhar uma alternativa? Ou será que eu esgotei tudo que podia ser ofertado para o bem dessa pessoa que eu amo e que está tão grave e que provavelmente vai morrer, por exemplo? Então, é esse drama interno da pessoa ter a percepção de que algo está deixando de ser oferecido, né? Eu vejo que isso é um grande ponto de dor para as pessoas e que muitas vezes a gente precisa deixar expresso, né? Dizer para a pessoa, não, de fato, vocês fizeram tudo que era possível, que era necessário, mas muitas coisas fogem ao nosso alcance, fogem ao nosso desejo, né? Então, eu acho que são pontos, né, Vi, que me vêm aqui à cabeça quando a gente vai conversando, os casos vão vindo, né, aqui na É. minha mente, e eu fico tentando resgatar coisas que me marcaram de alguma forma ao longo dessa trajetória de assistência, sabe? Então, são algumas ideias que me atravessam aqui durante esse nosso papo sobre os adoecimentos e sobre como o cuidador está inserido dentro dessa história toda, né? Isso. E foi muito importante você trazer essa dimensão da culpa, do medo, quando ele não se sente à vontade para fazer uma abordagem com qualquer que seja o profissional da equipe, e o medo de não estar fazendo tudo o que precisa na cabeça dele, né? Hum. A relevância de você dizer assim, é nossa responsabilidade enquanto profissionais deixar isso explícito, né? Vocês já estão fazendo o que é possível, o que é necessário, o que cabe. E, por outro lado, nós temos a situação em que, às vezes, há entre aspas, né, um prejuízo, mas, às vezes, uma complicação, às vezes, um quadro inesperado, exatamente por conta dessa sobrecarga. De verdade, a falta de apoio desse cuidado compartilhado, ele pode interferir, por exemplo, numa medicação que foi alterada no horário, numa troca, né, de fralda que não aconteceu, essas coisas que geram no pequeno detalhe para o cuidador essa sensação de não, eu estou falhando, eu não estou fazendo. E sim, isso Uhum, acaba sendo, né, dependendo da falta de cuidado do profissional, que reforça essa culpa. Só que a gente está lidando com uma sobrecarga, então também a necessidade da gente trabalhar na nossa linguagem, na nossa comunicação, esse direcionamento, para que a pessoa se abra para solicitar esse apoio, para ela acolher essa sobrecarga, reconhecendo que há um limite real nessa entrega, nessa doação, e que não vai diminuir a importância do cuidado dela quando ela pede ajuda. E, né, queria que você trouxesse um pouquinho disso também. uhum. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa falar com mais, até com mais vagar, que é a pessoa que está cuidando, ela se permitir, né, momentos de respiro, né? Ela se permitir. Hoje nós tivemos uma conversa com a esposa de um paciente que é muito dedicada, muito presente o tempo inteiro, acompanha tudo. Você vê que é uma grande parceira de vida dele, e é linda a relação dos dois, mas ela começa a se colocar um nível de cobrança que ela não pode ir em casa tomar banho. Porque, e se ele precisar de mim? Mas Uhum. ele gosta que eu fique aqui com ele. Ele fica mais seguro. Então, vai criando uma relação que o nível de cobrança ele fica sendo impossível de ser atingido. E aí a pessoa pode entrar numa exaustão, né? E aí a coisa degringola. E aí, eventualmente, a gente já teve situações em que o cuidador chegou num nível de estresse que ele precisou ser afastado do cuidado direto, e a gente precisou lançar mão de outras figuras da esfera familiar ou ali do entorno, né, da rede de apoio, para substituir, porque a pessoa adoeceu, né, adoeceu de forma aguda. Então, eu acho que ter essa percepção de que o cuidador tem que ter limites, tem que ter momentos de pausa, tem que ter a hora que ele vai sair do hospital e vai fazer uma coisa completamente diferente ali do dia a dia, e poder se permitir sem ficar culpado. Nossa, mas
vou deixar aqui meu ente querido e vou sair para tomar um sorvete? Nossa, mas não é, como é que eu vou fazer isso? Não, você vai fazer isso porque você merece fazer isso, e porque quando você vai voltar mais pleno, mais íntegro e vai poder cuidar com uma qualidade muito maior. Então, a gente trazer um pouco essa permissão, eu acho que o médico, ele tem um poder na palavra que pode ser, claro, usado para o bem e para o mal. Mas se a gente souber usar para o bem, isso é muito rico, é muito potente o que a gente pode fazer, porque aí às vezes você sente a pessoa respirar aliviada quando ela fala assim, olha, eu posso, o médico está falando que eu Hum. posso. Né? Isso traz uma certa validação para aquilo. Então, sempre que a gente está nessas conversas e que a gente percebe o grau de, de exaustão das pessoas, a gente traz essa fala. Porque quando ela vem do profissional, ela tem um peso diferente. É diferente de virar o filho ou de virar o irmão ou uma outra pessoa ali da esfera familiar e a gente que é o profissional falar, né? E isso vai ter uma outra valia. Então é interessante. E uma outra situação que eu vejo também, Vi, que me ocorreu aqui dentro dessa temática, é uma ambiguidade que às vezes a gente vê no familiar entre aquela coisa assim, eu quero muito que fazer tudo para ele viver o máximo possível, mas eu também quero que ele morra porque está insuportável ver ele sofrer desse jeito. Excelente ponto. Uhum. E essa ambiguidade, né, muitas vezes é geradora de um sofrimento atroz para essas pessoas. Quando eu já presenciei situações em que, né, num vínculo já construído, com uma relação de confiança, a pessoa quase que confessou isso assim, com muita vergonha, com muito pudor, se achando assim a pior pessoa, mas como assim eu posso querer? E a pessoa ter o espaço para verbalizar isso, para expressar isso, e que é absolutamente normal, né? É. Ter esses sentimentos atravessados, esses sentimentos às vezes estranhos e opostos, e que isso tudo faz parte do processo do luto que ela está vivenciando, né? Da dor que ela está tendo de ver aquela pessoa ali. Se desconstruindo, né, na vida. Então, eu acho que todo esse cuidado, toda essa delicadeza em relação à pessoa que está ali, parte desse cuidado é muito necessária, sabe? E uma outra coisa que eu acho que não dá para deixar de falar e que eu sinto que é uma realidade muito palpável. Quando o cuidador está bem e quando a comunicação está fluindo, e quando ele também se sente acolhido por aquela equipe, o reflexo se faz no paciente. Existe um organismo ali de Uhum. cuidado e um é interdependente do outro. Então, às vezes, as coisas não estão fluindo na assistência direta ao paciente, a gente chama a família para uma reunião familiar, a gente faz uma conversa, todo mundo volta mais inteiro, todo mundo volta mais ciente, mais organizado e naturalmente o paciente vai entrando nesse fluxo de tranquilidade e as coisas vão. Isso é muito impressionante. Isso é algo assim, é difícil de mensurar, né? Mas é algo muito real. Essa inter-relação de uma coisa e de outra, sabe? Não são coisas separadas. É. Para nós que estamos com um olhar externo, é bem tangível. E às vezes para a família, para o próprio paciente, nem tanto. E aí, de novo, Uhum, reforçando a sua fala, quanto mais nós nos tornamos facilitadores para expressar que a gente observe que a gente está vendo isso acontecer, melhor, porque aí eles vão se dando permissão para colocar as coisas no lugar, sentir o ritmo e o fluxo ali que cabe no momento. Vão se aliviando daquela pressão exacerbada, porque um ponto que você trouxe sobre a pessoa confessar essa ambiguidade, ela até para o médico fala com muita restrição, porque uma das culpas é essa. E se o médico achar que eu não estou cuidando, que é uma figura de relevância ali, tem um impacto, como você trouxe. Muito bom a gente poder, né, destacar isso também. sim, eu lembrei aqui de uma vez que a gente tinha uma família que a gente estava cuidando.
E aí a gente foi criando essa relação de maior proximidade, né? E aquele vínculo foi ficando mais fortalecido. Aí um dia eu estava passando no corredor, nem tinha ido para ver esse paciente específico, cruzei com a esposa, aí ela fez assim uma mãozinha para mim, chegou para mim. Doutora, tô indo no salão pintar meu cabelo. Aí deu um sorrisinho, assim, como quem diz assim, ela estava me contando porque ela, em outro momento, a gente já tinha conversado sobre isso e ela tinha muita dificuldade. E ela me contou quase assim como um segredo, mas que a gente estava compartilhando porque ela sabia que aquilo era importante e a gente tinha tocado. Então, eu achei bonitinho o jeito dela. Tô indo, Sim, falou assim de um jeitinho, quase como quem está fazendo uma coisa uma errada, mas confissão, né, é. no bom humor, assim. Tô indo lá pintar meu cabelo. Claro, então vai, a senhora vai voltar mais bonita ainda. Aí, É, enfim, pequenas coisas, né, é, que fazem a diferença ali no dia a dia daquelas pessoas. é isso. Cris, caminhando aí para o final do nosso bate-papo, eu sei que se depender de nós duas, a gente fica falando aqui por horas, que é sempre uma delícia. E queria te pedir para você deixar uma mensagem, especialmente para a cuidadora familiar, para o cuidador familiar. Posso deixar duas mensagens? Claro, com Então, certeza. vou deixar uma mais geral e uma mais específica. Combinado. A mais geral é que é importante o cuidador pedir ajuda sempre que ele entender que essa ajuda é necessária. Então, seja essa ajuda qual for, né? Às vezes vai ser uma ajuda técnica da equipe, às vezes vai ser uma ajuda de alguém que precisa fazer alguma coisa por ele para que ele possa estar ali naquele momento de cuidado. Então, que ele lembre que ele não precisa dar conta das coisas sozinho. Às vezes as pessoas esquecem disso. Elas vão tão envolvidas naquele altruísmo, naquela compaixão e sentimentos muitas vezes muito bons e positivos, mas é importante saber que é preciso saber a hora de chamar por ajuda, né? A gente, quando vai estudar, né, ressuscitação na escola de medicina, é sempre assim: quando você está sozinho e uma pessoa está em parada, você tem que lembrar de pedir ajuda, porque você não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Por melhor que você seja, por mais bem treinado que você seja, por mais bem intencionado, sozinho a gente não dá conta. Então a gente nasceu para fazer as coisas em comunidade, em conjunto. Então lançar a mão, né? Lançar a mão. Claro que cada um vai ter uma realidade, tem famílias maiores, menores, tem redes de apoios maiores e menores, mas sempre vai ter alguém que pode ser ajuda, né? Sim. Então, mapear essa ajuda e pedir e ter essa iniciativa, porque às vezes a pessoa não se dá esse direito, né, de pedir ajuda. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixaria assim para todos, né? E uma mensagem específica que me toca pessoalmente é uma mensagem para o cuidador que é profissional de saúde. O que que eu quero dizer com isso, Vi? É o profissional de saúde que está num lugar de familiar. Então, é você que vai cuidar do seu pai, da sua mãe. Uhum, uhum. E é muito importante que esse profissional não seja profissional de saúde naquele momento, né? Que ele esteja ali no seu papel de filha, no seu papel de do que seja, né? De irmã, de mãe, porque, claro, a gente não vai se despir dos nossos conhecimentos técnicos, de toda a Uhum. nossa bagagem, isso faz parte de quem a gente é, mas naquele momento não seja o responsável direto pelo cuidado. Tenha alguém que faça isso para você poder estar e vivenciar todas as questões que são próprias da sua relação familiar. Então, eu vivencio com alguma frequência essa situação em que a pessoa é profissional e aí ela se vê num enrosco de querer ser as duas coisas e muitas vezes querer ser profissional antes de ser filha, ou antes de ser irmã, antes de ser mãe. E aí o sofrimento é dobrado e as complicações costumam ser maiores. É verdade. Então, eu deixaria essa sugestão aí para, principalmente para os colegas da área de saúde, que saibam o momento de não serem profissionais de saúde diante de um adoecimento de alguém próximo. Perfeito, Cris. Muitíssimo obrigada mais uma vez. É uma honra ter você aqui com a gente. E eu entendo que teremos novas oportunidades para ampliarmos esse nosso bate-papo. Tomara, Fica tomara, aqui Vi, que o meu seja um abraço sucesso. afetuoso. Querida, obrigada pelo convite e que você consiga chegar em muitos corações e aliviar muita gente que precisa, viu? Obrigada pelo convite Nós mais uma duas, vez. sempre em conjunto, é isso, em Em comunidade, conjunto. como você reforçou.
Beijo É grande. isso aí. Um beijo, até a próxima.